Melhor vender que doar, assim como o Matheus Vital. Exatamente, o JV Nascimento. Né, o Corinthians ficou rejeitando propostas do Matheus Vital, né, que é o nosso craque bebê, né? Nossa, aqui vinha a Roma, não ia, vendo isso aqui, acabou depois saindo meio que quase de graça, né? Porque tem que vender, velho, tem que vender, não dá. Ainda mais, ó, se o jogador tem qualidade boa barra duvidosa, você vende. Entendeu? Você vende. Boa barra duvidosa é para vender. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos lá falar de Breno Bidon. Olha só, surgiu a informação, acho que foi da CNN, né? Que chegaria uma proposta ao Corinthians, ou chegou uma proposta, não sei se falou que chegou ou não chegou, eu não vejo as coisas, né? Mas eu tenho uma vontade de dar o crédito, né? Mas enfim, eu acabo dando crédito, né, para quem soltou a informação, mas eu acabo não lendo, que a vida é tão corrida, cara, é obra de Deus, é família, é projeto, enfim, tem tanta coisa. E a proposta seria de 18 milhões de euros, uma proposta do Al-Ahly, né? Vamos lá, o que eu confirmei? Eu confirmei que tem algo, tem uma sondagem, e essa sondagem chegou ao Corinthians, ó, temos interesse, vocês têm interesse em negociar, o Corinthians tem interesse em negociar dependendo do valor, então não é só tenho interesse em negociar, claro, mas dependendo do valor, porque tudo é negociável, entendeu? Você tem seu carro lá, não vou vender nunca, né? Aí alguém te oferece um valor absurdo, você vende, ou não vende, de cada um, né? Mas no Corinthians se vende o Breno Bidon, mas por um valor que o Corinthians considere justo. Então o Corinthians, não é que o Corinthians quer vender. Se você chegar com uma proposta boa, você leva, é o que o Corinthians está mandando para o mercado o recado. O que eu entendo, até para fortalecer a informação do colega? Eu acho isso, tá? Não conversei com quem trouxe a informação que chegou a proposta. Eu entendo que talvez o repórter tenha conseguido essa informação até com pessoas ligadas ao Breno Bidon. Por quê? Porque normalmente isso é só pode ser uma loucura da minha cabeça, tá? Mas falo com experiência também. É porque às vezes, né? E muitas vezes acontece do clube entrar em contato primeiro com o jogador para depois chegar ao clube, entendeu? Para depois ir lá para o clube e tentar fazer uma proposta, correto? Então, pode ter acontecido isso no caso do Breno Bidon, mas o mais interessante é que no Corinthians me confirmaram que houve a sondagem e que se chegar essa proposta de 18 milhões de euros, Breno Bidon será vendido. Até porque é mais do que justo, honesto com o atleta, com o clube, se o atleta quiser ir, claro. 18 milhões de euros pelo Breno Bidon estão muito bem pagos. Eu ainda tentaria ficar com uma porcentagem, que eu acho interessante, né, para o Corinthians sempre ficar com uma porcentagem, né? Vende 18 milhões por 70%, fica com 20%. O Corinthians tem 90% dele, entendeu?
Eu não sei de quem é os 10%, se for dele os 10%, pega os 10% dele também, passa para cá esses 10%, entendeu? E faz uma negociação. O Breno Bidon, para mim, é um jogador que já deu para a gente ver as características dele. É um jogador que, para mim, por ser jovem, vai ter alguma evolução? Claro que vai, sempre evolui, não vamos dizer que não, todo mundo evolui na vida. Mas a característica dele não vai mudar nunca. Por exemplo, o Breno Bidon não vai se tornar um grande marcador. Ele pode melhorar no quesito marcação, pegar um treinador que venha, né, aprimorá-lo nessa questão de marcação, entendeu? Por exemplo, o André Santos já deu entrevista, falou que o Mano Menezes fez dele um lateral esquerdo que ele não era. Então, às vezes você pega um treinador que te aperfeiçoa, não vamos negar que não. Mas hoje 18 milhões de euros pelo Breno Bidon está muito bem vendido. Melhor vender que doar, assim como o Matheus Vital. Exatamente, o JV Nascimento. Né, o Corinthians ficou rejeitando propostas do Matheus Vital, né, que é o nosso craque bebê, né? Nossa, aqui vinha a Roma, não ia, vendo isso aqui, acabou depois saindo meio que quase de graça, né? Porque tem que vender, velho, tem que vender, não dá. Ainda mais, ó, se o jogador tem qualidade boa / duvidosa, você vende. Entendeu? Você vende. Boa / duvidosa é para vender. Vocês lembram do Dieguinho? Claro que vocês lembram, né, velho? O Dieguinho, ele não foi relacionado para os últimos jogos do Corinthians na temporada 2025. Ele não esteve no banco de reservas no jogo contra o Palmeiras e ele não esteve no banco de reservas no jogo contra o Atlético Paranaense, que são 2 jogos mais pesados, né? Podemos dizer assim, mais importantes. Então, assim, eu fui atrás do Dieguinho para você, entendeu? Um abraço pro meu amigo Rodrigo, que, né, pediu essa ajuda também para saber o que estava acontecendo. Ele queria entender se havia uma renovação de contrato aí. Por causa disso, o Dieguinho foi afastado, né? Porque com o Jacaré aconteceu isso, tá? O Jacaré não estava querendo renovar, entendeu? Os caras foram lá e tiraram ele do lago. Até porque em rio que tem piranha, jacaré nada de costa, entendeu? Meu irmão, essa daí eu via lá no Clubhouse, Cascatas. O som como que é? O ritmo é quente, eu não lembro como que era. Enfim, mas no caso do Dieguinho não é isso, tá? Eu conversei com 2 fontes importantes no Corinthians e não tem nenhuma negociação para renovar o contrato dele. Não sei se agora eu acendi a chama lá da direção do Corinthians, né? Porque eu enchi o saco deles hoje lá com essa pergunta. Não sei se eles vão ficar atentos. Pô, será que temos que renovar? Né? Por que o Samir está perguntando isso? Não sei se porque eu meio que senti que eu peguei eles meio de assim, o Samir tá louco, não faz sentido, né? Vocês que são loucos, né? Ficam colocando coisas aí na minha cabeça aí, tipo, Samir, vê lá o Dieguinho, tá indo embora, tá sendo negociado, o que tá acontecendo aí com o Dieguinho, enfim, vocês ficam com essas ideias loucas aí, né? Aí eu vou lá perguntar pra diretoria, mas o bom é que eu esclareço tudo. E o que me falaram é que é uma opção técnica. O Dieguinho é opção técnica do Dorival Júnior. E uma explicação que eu recebi, que faz total sentido, é o Vitinho ter chegado. Entendeu? O Vitinho roubou o espaço do Dieguinho. Uma fonte me disse isso, que o fato do Vitinho jogar na beirada de campo, e ele entra bem, né, inclusive, com aquela participação maravilhosa lá no gol contra o Atlético Paranaense, que ele dá aquela invertida, né, pro Mateuzinho, corta, né, corta pra mim, comandante Hamilton, ele cortou, né, fez o facão ali pra dentro e o Guinegão só, né, botou para dentro. O Vitinho entrou bem, né? É um jogador que mais caro, o Corinthians contratou, acabou meio que tomando espaço do Dieguinho, entendeu? Acabou tomando espaço do Dieguinho. Então não tem nenhuma treta, não tem nenhuma insatisfação, não tem tipo, o cara tá renovando um contrato, nós vamos deixar ele afastado, porque o contrato dele só vai até 2027, vamos precisar dar uma multa ali para ele, tal, maior, aquela coisa, vamos deixar ele de fora, vamos tirar ele da vitrine. Não tem nada disso, tá, gente? Né? Pode ser que venha até acontecer daqui para frente, né? Porque eu enchi o saco hoje aí no Corinthians com as fontes perguntando sobre ele.
Mas, por enquanto, nada. É só uma opção técnica do Dorival Júnior. Tanto que o Dorival relacionou o Dieguinho para todos os jogos. Só que tem que cortar um lá, né? Na hora da... Sempre tem que fazer o cortezinho, né, para o banco de reservas. E aí ele escolheu o Dieguinho, deixou o André Luiz, que a gente tem poucos volantes, né? A gente teve, por exemplo, lá no Paraná, a gente não teve Ranieri Martínez Ranieri Martínez e Carrillo, né, de meio-campistas. Enfim, tudo bem que o Dieguinho também é um meio-campista, só que é um meio-campista mais ofensivo. E aí ele opta, né, por tirar o Dieguinho dos jogos contra o Palmeiras também. Vamos falar da questão dos ex-presidentes aí que tá pegando, hein? O promotor do Ministério Público tem dado algumas entrevistas e entre elas ele disse que está tendo dificuldades dentro do Corinthians, né, para conseguir ali informações, né, os detalhes, né, do que está acontecendo no caso aí do André Sanches, do Írio Monteiro Alves e Augusto Melo. Então, olha só para você ter uma ideia, né? Eu estava conversando com uma fonte hoje bem importante, vou ler para vocês o que ela me passou. O Corinthians alega nos bastidores que não está dificultando a investigação ou a entrega de documentos no caso dos ex-presidentes. Ninguém tinha escutado o Corinthians ainda, né, depois do que o promotor falou, e ele deve ter suas razões para falar o que falou, com certeza um promotor não vai brincar com isso, né? Se eu não me engano é corintiano, inclusive. E eu quero aqui só dar o lado do Corinthians, tá? Fazer o lado do jornalista e depois que eu trouxer esse lado do Corinthians, né? Se ele quiser também vir ao canal Café do Setorista, as portas estão abertas aqui do canal. Então, olha só. O Corinthians alega que não está dificultando, né? O Corinthians alega que já reuniu todos os documentos possíveis, só que o Corinthians alega que não dá para você reunir os documentos, colocar numa pasta e levar, né, isso tudo lá para o promotor. Obrigado, viu, meu querido Douglas Casari. Cássio Concerino, né? Aliás, está convidado aqui, tá, o Cássio Concerino a vir no canal Café do Setorista, tá bom? Então, assim, o Corinthians alega que já reuniu todos os documentos, só que uma pessoa do Corinthians estava me explicando que existe eu não entendo muito disso, tá? Se tiver algum advogado aqui, algum promotor, algum juiz, delegado, enfim, alguém que possa esclarecer isso, pode se manifestar, levantar o dedinho. Eles me falaram que existe um sistema na justiça para você entregar esses documentos via upload, entendeu? Só que esse sistema não havia sido feito, realizado, né, pela justiça. Não sei se é para esse caso, não sei se para cada caso específico precisa se criar esse upload, eu não entendo direito. Alguém pode até explicar aí embaixo, não sei se para cada caso tem que fazer esse upload, ou se já tem isso lá no site, você vai lá e carrega, enfim, eu não entendo muito. O Corinthians falou que já foi lá, fez o upload, parece que agora está lá com esse upload, entendeu? E que o Corinthians reuniu todos os documentos. Eu perguntei quais documentos, aí a resposta foi os registros financeiros que foram pedidos, o Corinthians reuniu todos, tá? E uma coisa que eu achei legal, que eu consegui apurar, que são faturas, né, de segundas vias, né, que foram pedidas no banco, que tinham sumido. O Corinthians já fez o pedido e já tem em mãos, né, muitas dessas faturas, segundas vias, né, que foram pedidas no banco daquelas que haviam sumido. E também o Corinthians fez uma espécie de balanço financeiro, que aí também, né, enfim, depende também de outros órgãos competentes para o Corinthians estar divulgando. A Jéssica Gomes é advogada, a Jéssica, ela, que eu sei. Samito, o upload é direto no processo, como se fosse um link para anexar os documentos digitalizados por ali. O Corinthians falou que não tinha esse upload lá. Você sabe se isso acontece, ô Jéssica? O Corinthians alega que não tinha lá o espaço do upload para fazer o upload, e depois, quando teve o espaço, o Corinthians foi lá e carregou isso. Depois você fala para mim se isso realmente acontece. Às vezes você quer carregar um documento, fazer um upload lá e não consegue. Minha querida Jéssica, que é advogada, doutora Jéssica. Talvez o arquivo estava maior e não conseguiam carregar, mas geralmente em um campo específico no próprio site ir incluindo os documentos de acordo com a plataforma. Aí, ó, tá vendo? Às vezes é isso daí que aconteceu, tá? É o que alega, né, o Corinthians, e eu passei aí para vocês essa questão, né, envolvendo aí o Coringão.